Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Através do médium Francisco Cândido Xavier, esse espírito generoso nos enviou verdadeiros documentos de luz para que nós entendamos como funcionam as leis espirituais durante a vida e depois da vida. E entendendo isto, nós teremos como agir de uma maneira mais sábia para vencer determinados desafios e determinadas lutas com vistas à nossa elevação. Estamos tratando então do livro No Mundo Maior. É a quinta obra que nós lemos e comentamos. E você poderá encontrar as outras obras. Além desta que você está vendo na tela, você vai encontrar também as outras 4 anteriores. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna, disponíveis na sua integralidade, para que em cada capítulo de cada um destes livros que nós lemos e explicamos, André Luiz possa nos esclarecer com esses ensinos. Hoje nós vamos ao capítulo 16º, estamos chegando ao final do livro No Mundo Maior, que fala sobre o cérebro. Então, você que nos assiste poderá aprender no capítulo de hoje sobre os alienados mentais. Isso mesmo. Vamos rápido para a sala de leitura e lá vamos começar já a fazer a abordagem do que André Luiz tem para nos ensinar. Vamos lá. Bem, diz o nosso querido amigo, antes de visitarmos as cavernas de sofrimento, Calderaro solicitou-me fazer com ele uma rápida visita a um grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais encarnados aqui na crosta da Terra. E então disse Calderaro, você vai compreender, André, dirigindo-se a mim com delicadeza, que a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações é muito grande. Com exceção dos casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por indisciplina ou por ignorância. Temos neste domicílio, neste lugar, um gênero de suicídio habilmente dissimulado. A autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas rendem-se, capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que para elas abre, por fim, as portas do túmulo. A princípio são meros descontentes e desesperados que, sem perceberem, vão passando. E mesmo aqueles que estão mais próximos dele não são notados. Pouco a pouco, no entanto, vão se transformando em doentes mentais de variadas graduações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis, problemas muito complicados e ingratos. Os problemas, naturalmente. Imperceptíveis frutos da desobediência, começam por arruinar o patrimônio do corpo que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infelizes, infortunados. Aflitos e semimortos, são eles, homens e mulheres que, desde os círculos terrenos, padecem, encovados, escondidos, ocultos em precipícios infernais, por se haverem rebelado aos desígnios divinos, desprezando-os na escola benéfica da luta que aperfeiçoa a alma por esses caprichos insensatos que cada pessoa carrega consigo, não é? Guardando carinhosamente a observação, diz André, acompanhei Calderaro na excursão matinal ao grande estabelecimento onde,
os mentecaptos. Mentecapto é uma palavra interessante que é a parte das pessoas que estiveram sem a cabeça, querendo dizer, aqueles que perderam a capacidade de raciocinar ou de a lucidez, que nós ultimamente chamaríamos de loucos. Estes mentecaptos, estes loucos neste estabelecimento eram em grande número. No primeiro pátio que nós encontramos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que conversavam. Uma velha de cabelos brancos, nevados, mostrando áspera ferocidade no olhar, vestia o uniforme da casa como quem arrastasse um vestido real e dizia a duas companheiras que estavam com elas, assim apáticas, dizia ela: na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família, que vou averiguar na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. E aí ela baixou a voz, como se estivesse com medo que espiões ocultos a ouvissem, e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento: o imperador está interessado em meu caso e vai punir os culpados. Prenderam-me como miserável por questões de dinheiro. E elevando o tom de voz, inesperadamente gritou: todos pagarão, todos pagarão. Todos vão pagar. É um cenário que nós vamos entender, como disse o instrutor Calderaro no começo do capítulo. Representa, na verdade, uma fuga nas condições de entendimento do espírito. Todos aqueles que vão se deixando levar por resquícios do passado, que não gostam de enfrentar problemas, que começam por desatinos minúsculos, quando vão sendo defrontados por frustrações que eles não combatem, começam a seguir para baixo, na harmonia mental, chegando até mesmo a tirar a própria vida. Como disse o instrutor, um gênero de suicídio que muitas vezes não é assim detectado. Essa autoeliminação da harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta, representa uma fuga. Então, seja porque perdeu o emprego, perdeu o amor, porque perdeu uma pessoa, eles se rendem e, sem resistência, permitem-se cair na perturbação destruidora, que vai abrir, por fim, as portas da sepultura. No começo são descontentes e desesperados, que ninguém nota, mas pouco a pouco vão se transformando em doentes mentais de diversos tipos, cuja cura pela medicina é muito difícil. São problemas que estão enraizados neles mesmos. De pedaços do ontem com condutas da mente, desobediências, eles vão arruinando o corpo. E por fim acabam sem recursos e infelizes. São estes homens e mulheres que já desde a terra estão vivendo em precipícios do inferno dentro deles, porque se revoltaram contra o seu destino, contra os problemas que passam. E ao invés de enfrentá-los pela coragem nessa escola que vai erguer os alunos, preferiram reclamar das lições e fugir. Esta é uma grande visão
que Calderaro apresenta a André Luiz antes de entrarem. Em um período tão difícil como é este que estamos vivendo, nós temos uma fábrica de malucos. Malucos que se deixam arrastar por aquilo que assistem na televisão, por aquilo que vem no cinema, por esse tumultuado processo de gerar frustrações, porque gera ansiedades, fazendo com que todo mundo espere por direitos que não façam nada para conquistar. E os que têm condutas desairosas, condutas que são nocivas, prosperando, causam nos outros o impacto daqueles que não mereceriam, mas estão no topo da sociedade. Vejam só, que se você não vacinar a sua mente contra esses juízos, você se entregará ao negativismo e seu equilíbrio mental vai ficar marcado. Você terá dores, você terá sofrimentos, você vai estar numa situação de desajuste. Basta que você assista os programas da televisão sem uma autoanálise, sem um cuidado, sem um amortecedor. Você, cada vez que assiste um jornal e vê um noticiário sobre corrupção, sobre crime, sobre violência, você fica, parece um porco-espinho eriçado. É a sua mente se contaminando com estes noticiários e estes conceitos adulterados. Se você prestar bem atenção no que o instrutor está falando, André Luiz, nós perceberemos que não existem loucos somente nos hospícios. Existem muitos loucos andando normalmente nas ruas, nos governos, nas instituições religiosas, pessoas desajustadas, pessoas invejosas, pessoas maldosas, disfarçadas por uma roupinha agradável, um perfuminho qualquer, um penteado. E basta que sejam contrariadas, elas se tornam dragões cuspindo fogo. Nós vamos aprender muita coisa a nosso respeito também nesse capítulo. Vamos fazer um pequeno intervalo e na volta continuaremos aprendendo com Calderaro. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta com o capítulo 16º do livro No Mundo Maior, falando sobre os alienados mentais. Nós vimos no final do bloco anterior que André Luiz foi visitar com Calderaro um manicômio, uma casa de loucos que havia naquela época. E estavam andando no pátio e começaram a ouvir uma que se achava nobre e que estava presa, considerando que ela estava sendo injustiçada pelos invejosos, mas que o imperador gostava dela e ia cuidar do caso, e que aqueles que já tinham feito sofrer, eles iriam pagar caro. Diz ela para suas duas loucas amigas. E agora, vamos continuar a ver a descrição que André Luiz nos faz. Diz ele, e essa senhora continuava explicando-se com gestos de grande dama, grande senhora. Comovia-me, diz André, observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Preso, ainda repetindo meu antigo hábito de curiosidade, tentei interromper, parar a minha caminhada a fim de ouvir essa demente até o fim. Mas o assistente, Calderaro, deu-se pressa em considerar. André, não vamos parar aqui não. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimentos expiatórios, onde nossos recursos de dar socorro a eles não ofereceriam vantagens imediatas. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram da realidade, atendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser. Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em existência anterior,
praticou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Depois, renascendo em aprendizado humilde para que se reajustasse de forma imprescindível, alarmou-se diante das primeiras provações mais rudes da correção benfeitora, reagiu contra os resultados da sua própria sementeira, entregou o seu corpo físico ao curso de ocorrências nefastas e, por fim, colocou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a morar, a residir em pensamento no passado de mentiras brilhantes que ela viveu. Agarrou-se desesperada às recordações da marquesa vaidosa dos salões que já desapareceram e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. Não havíamos dado muitos passos além e nos encontramos com um novo ajuntamento, em que curiosa dama sobressaía, extremamente nervosa, e dizia a ela, gritando inquieta: Deus me livre de todos! Deus me livre de todos! Nunca voltarei! Nunca, nunca! E então uma enfermeira, cordialmente, se aproxima e pede: Senhora, mais calma. É seu marido que vem visitá-la. Vamos até o guarda-roupa. E então, sorrindo, a enfermeira perguntou a ela: Você não se sente feliz? E a mulher demente gritava com espantoso semblante de angústia: Jamais! Não quero vê-lo! Eu o odeio! Odeio com tudo o que lhe pertence. Repetindo expressões de desprezo, endureceu-se, caindo em lamentável crise de nervos, o que obrigou a auxiliar de enfermagem a requisitar um socorro urgente para a mulher. André Luiz diz de novo: eu quis parar ali a fim de estudar a situação, mas o assistente me impediu dizendo: André, não perca tempo, você não remediaria o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas que você anote o refúgio, a fuga de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Modificou o tom da voz e prosseguiu dizendo: Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator. Muita gente atravessa este pavoroso túnel pressionada por exigências de uma prova retificadora. No entanto, é forçoso reconhecer que a maioria encetou, se entregou, realizou, construiu esse pungente, este aflitivo drama nela própria, a maioria. São nossos irmãos revoltados diante dos desígnios superiores que os conduziram a relembrar, recapitular ensinamentos difíceis, como aqueles de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio dos laços consanguíneos, ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Para que se efetue, para que se consiga a jornada iluminativa do espírito, é indispensável mudar a mente de posição, remexer as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser. Como procedemos com o solo ao regenerá-lo, ao revivificá-lo na lavoura produtiva, ou com qualquer instituto humano em restauração para o progresso geral. Porém, negando-se a fazer isso,
Negando-se a alma a receber o auxílio divino através dos processos de transformação incessante que são oferecidos a ela em seu próprio benefício, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, essas pessoas se recolhem à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Nós quase podemos afirmar, André, que 90 em 100 dos casos de loucura, com exceção daqueles que se originam da incursão microbiana, da invasão dos micróbios sobre a matéria cinzenta, todos os demais começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes da mente que imprimem, que produzem deploráveis reflexos no caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas estas forças desequilibrantes no campo íntimo da pessoa, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias existências, até que o interessado se disponha com fidelidade, com verdade, a se valer das bênçãos divinas que o bafejam, que o orvalham, que o ornamentam, para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação, que são próprias da sua individualidade, através do abençoado serviço da evolução. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, aos quais, pelos seus resultados nefastos, ela fica presa indefinidamente. E pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que ela mesma precisa providenciar. Inércia e rebeldia. Você vê aí Calderaro explicando. Rebeldia faz com que um espírito razoavelmente equilibrado possa se entregar a crimes ou a escolhas negativas cujo resultado vai mantê-lo preso. Preso até que ele recupere o equilíbrio, até que ele refaça os equívocos em acertos. E o desânimo, a autopiedade, a preguiça, a fuga diante dos desafios, faz com que a pessoa se projete nos despenhadeiros de não fazer nada. Eu quero ficar aqui tranquilo, não quero mais viver, quero ficar debaixo da cama, no quarto escuro. E aquilo que ela precisava realizar para aprender, ela deixa de fazer. E então, como ela deixa de fazer, ela não evolui. Vocês viram aqui os dois exemplos. A mulher que estava lá, achando que tinha sido prejudicada, e a outra que não queria encontrar o marido, que tinha ódio, que queria fugir dele. E quando a enfermeira vem tentar ajudá-la a que ela possa se vestir para receber a visita do companheiro, a mulher, para fugir disto, ela tem uma crise, ela tem um ataque. E então todo mundo tem que correr para ampará-la. Esta é a outra forma de fugir. Então o Calderaro, depois de explicar esses dois casos, está dizendo a André Luiz, olha, você não fique preso a isso, não. Todas as pessoas vão passar pelos seus percalços. Mas é importante, André, que você, já nas explicações do Calderaro a respeito do caso, que você se lembre que, com exceção das doenças que atingem a massa cinzenta, quando as bactérias, quando as inflamações ou os micro-organismos a modificam,
Com exceção disso, a maior parte dessas pessoas está aqui não por causa de uma doença mental, mas pressionada por o quê? Por exigências desta prova que ela precisa enfrentar, mas muitas delas não querem. A maioria deveria estar aprendendo a fazer as coisas que deveria fora daqui, mas como isso os incomoda, então eles entram num estágio de desequilíbrio e acabam fugindo do enfrentamento dessas coisas que seriam boas para elas, preferindo a loucura ou o desequilíbrio. Então, vejam só, que conselhos sábios esse Espírito nos está dando a respeito de como enfrentar os problemas, por piores que nos pareçam. Quando você vê que nem tudo é o que você gostaria que fosse, não se desespere. Vamos continuar no próximo bloco a ouvir os conselhos de Calderaro. Eu aguardo você. Estamos de volta com o estudo do livro No Mundo Maior, capítulo 16. Será que ele não é para nós, não? Por que, André? O título é Alienados Mentais. Ai, cruz credo, André, você está falando que eu sou alienado mental? Nunca queimei dinheiro. Mas não é só queimando dinheiro que a gente é meio tantã, não. A gente é tantã em muitas outras coisas. Porque tem louco que não queima dinheiro, mas está no hospício. Nossa reação diante dos problemas, como que nós tratamos determinadas frustrações emotivas, como que nós nos conduzimos nas horas da tentação. Vamos prestar atenção no que a história do capítulo 16 está nos explicando. André Luiz diz assim, o texto está aí para você ver. Bem aqui, aqui, ó. Aí mesmo, aí em cima, ó. Nesse lugar. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos então em extensa varanda, num departamento masculino. E logo apareceu um homem que, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos adultos e absolutamente desequilibrados. Algumas entidades de sombrio aspecto o rodeavam. O doente parecia um perfeito autômato, um perfeito robô, sob a autoridade, sob o guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e, diante do guarda que estava se aproximando, cuidadoso, o doente se explicou em tom muito sério, dirigindo-se a ele. Venha, senhor João, não tenha medo de mim. Ontem eu era um leão, mas hoje, sabe o senhor o que é que eu sou? Diante do enfermeiro, hesitante, ele disse, hoje eu sou a bananeira. André Luiz disse, eu encontraria, sem dúvida, nesse caso, excelente oportunidade de enriquecer minhas experiências, porque de imediato reconheci ali a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores que à vítima não eram visíveis. O desditoso era um absoluto fantoche nas mãos dos algozes, dos carrascos, muito tipicamente perversos. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a caminhada e disse, o processo de desequilíbrio dele, André, está terminado. E você não encontraria nenhuma possibilidade de recompor-lhe, num serviço rápido, as energias mentais centralizadas naquela região inferior do cérebro. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Ele se acha exposto a emissões contínuas de força que o deprimem e enlouquecem. E eu, assim, desorientado, exclamei, céus!
Como socorrê-lo? E o orientador acrescentou: trata-se de um homem que em encarnações anteriores abusou do seu magnetismo pessoal. Eu, diz André, não pude conter a objeção que me nasceu espontânea. Ora, como assim? As ciências magnéticas são de ontem. Não são tão antigas assim. Magnetismo pessoal, como é? Calderaro estampou no olhar aquele olhar condescendente, tolerante que lhe caracterizava e retorquiu, respondeu: André, você acredita que as questões do magnetismo teriam sido iniciadas com Mesmer? E ainda continuou sorrindo, dizendo: se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com a Eva no paraíso. Indicou o enfermeiro e disse: num passado não muito distante, ou melhor, ele indicou o enfermo, o doente, e disse: num passado não muito distante, nosso amigo imprevidente se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando-o para as aventuras menos dignas. Várias mulheres que sofreram a sua ação corrosiva dirigiram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor. Extravasamentos que o pobre companheiro merecia, em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Minado pela reação persistente, o seu cabedal, o seu poder de resistir minguou-se. Converteu-se desse modo em joguete das forças destrutivas, às quais, a bem dizer, ele se unira voluntariamente ao abraçar entusiasmadamente a declarada prática do mal. Até quando ele vai se demorar nessa atitude, não será possível prever. Geralmente, André, ao delinquirmos, ao praticarmos delitos, podemos ter uma precisão do instante exato em que ele foi praticado, em que nós entramos na desarmonia. Porém, jamais saberemos quando terminará ou quando chegará o momento de considerá-la vencida, de abandonar a desarmonia. No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má fé, não podemos determinar, prefixar datas, calendários para a volta. Implicamo-nos em jogos de circunstâncias de que só nos libertamos, em que só despeamos, como quem desce do cavalo, não é? Após doloroso reajustamento. Observando a minha admiração diante da experiência hipnótica que os frios verdugos estavam exercendo sobre o doente, o assistente disse: não se impressione, André. A morte física não modifica de imediato as inteligências que estão devotadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se limita, se adstringe aos estreitos círculos carnais. A luz e a sombra continuam em processos de interferência recíproca nos círculos espirituais também. É uma lembrança muito importante que Calderaro faz, mas neste trecho deste capítulo, o mais interessante é você perceber que ele cita, a partir de Eva, que a influência da beleza no jogo das tentações produz uma tal reação nociva que deixa a pessoa num estado de desajuste. Todas as vezes que abusarmos do nosso magnetismo, seja da beleza, do poder, seja da sedução, corrompendo ou fazendo pessoas infelizes, como ele diz aí no texto, olha, várias mulheres sofreram a ação corrosiva de sua postura. E isso acontece no sentido inverso também, quando são as mulheres que usam do seu corpo para atrair interesses masculinos e brincar com eles.
E quando se veem frustrados estes objetivos, odeiam e, no caso do nosso irmão, dirigem contra ele as explosões de ódio doentio, que são petardos, são tiros mentais. E ele, naturalmente com culpa, porque ele estava se sentindo gostosão, bonitão, o irresistível, o homem que arrasa corações, merecia o ódio, porque ele fez sofrer. É uma atividade condenável que ele se dedicou por muitos anos, fazendo outras pessoas perderem o juízo. E com o passar do tempo, seu organismo vai envelhecendo, ele vai perdendo capacidade de resistência. E então, iludido por sua própria ilusão, as forças espirituais destrutivas que ele mesmo acumulou vêm para abraçá-lo. E então fazem-no vítima do próprio mal que ele espalhou. E quanto tempo ele vai ficar assim? Ninguém pode dizer. Nós sabemos quando começamos o erro, mas nunca vamos saber quando vamos terminá-lo, quando vamos sair dele. Nós precisaremos voltar para a estrada, mas para isso vamos ter que passar por todos os defuntos que ficaram no caminho. Vamos ter que dar enterro, vamos ter que chorar, vamos ter que orar por eles, vamos ter que reerguê-los, vamos ter que curar as feridas. Quantos estarão esperando por nossa ação? E que precisarão de nossa conduta. Estamos dispostos a fazer isso? Então, aqueles que utilizam do seu magnetismo para obter vantagens de todos os tipos, emocionais, materiais, negociais, acabam vítimas disto e perdem o equilíbrio da mente. Porque seja na terra, seja no plano espiritual, o mal é o mal. E o mal procura o maldoso para cobrar o seu imposto. Muitas doenças mentais nos sanatórios estão enraizadas nestes abusos. E se você tem o hábito de gostar de brincar com sentimentos alheios, prepare-se, porque não vai ser muito legal o que vem pela frente. Mas ainda não acabou, temos mais um pedaço no próximo bloco. Eu espero você. Até já. Olá, estamos de volta com o último bloco do capítulo 16 do livro No Mundo Maior, falando sobre os que estão nos manicômios, os alienados mentais. Mas olha, não fique feliz não, porque existe alienado mental, ainda mais hoje em dia, que não está dentro do manicômio, né? Está andando por aí, trabalhando normalmente, dando aula, sendo aluno, sendo chefe, produzindo manufaturas, trabalhando normalmente. Então, é para todos nós, hein? Esse conceito que estamos aprendendo aqui. André Luiz, então, na sequência do texto, e você vai pegar bem aqui embaixo, ó, logo após, André Luiz está falando para a gente. Acompanha aí. Nós éramos surpreendidos, agora eles estão na parte masculina da instituição, não é? Por dois velhinhos atoleimados, aqueles que são meio tolos, não é? Que são abobados, que pronunciavam frases desconexas. O orientador, então, me disse, o tempo, ao indicá-los, não é? Acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência um sacerdócio, uma dedicação ao trabalho construtivo, que é nossa obrigação na Terra, os fenômenos senis, os fenômenos da velhice, do envelhecimento do corpo, são mais tristes para a alma. Porque, neste caso, o indivíduo já não domina as conveniências que foram criadas pelo imediatismo humano
registrando a sua fixação, a fixação de sua mente nos impulsos inferiores. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora, na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço da própria melhoria. Enquanto recebem a cooperação transitória da saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência da crosta oferece àqueles que estão na carne, eles se escoram nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que são visitados pela doença, pelo morbo, pela escassez de recursos ou pelo envelhecimento que causa a decrepitude, revelam a infância espiritual em que estão. Voltam a ser crianças, não obstante serem idosos. O corpo está mostrando isso. Mas eles voltam à idade mental que os caracteriza, porque eles estiveram muito tempo demorado nos sítios superficiais da vida. Ficaram muito tempo parados nas bobagens, mentalmente falando. Essa exposição de Calderaro, diz André, não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente onde tantos loucos dos dois sexos ficavam ali modorrentos, entorpecidos, distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva da desencarnação próxima, eu pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil. Pensei nos medos, nas fobias sem número, que incomodam, que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas, e então solicitei do instrutor esclarecimento sobre os quadros de sofrimento desse tipo, dessa qualidade, desse jaez, que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. E sem se surpreender com a minha pergunta, Calderaro observou: André, aqui estudamos a colheita, a messe das sementes, daquilo que foi plantado, tanto do presente como do passado. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também os caminhos da alma nas estradas infinitas da vida imperecível, que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções, as obrigações da forma, purificando-se e santificando-se a cada dia. Você vai verificar conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que você aprenda, num hospício humano, alguma coisa dos desequilíbrios que afetam a mente, que se desviou das leis do universo. Em verdade, na alienação mental, começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Através do manicômio é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta, onde trocam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, são relegados, são colocados depois, além do sepulcro, a inominável, a não descritível desespero do sentimento. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na velhice, é mistério, é importante reconhecer que o desequilíbrio começa na não observação da lei, como a expiação se inicia no crime. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os lugares onde ele se veja os efeitos da própria atitude. Seja nos mecanismos da hereditariedade do corpo físico, seja fora da sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se
na colheita do que tenha semeado, no campo de evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do supremo bem ou no vale de expiação pelo exercício do mal. E depois de olhar-me demoradamente, já que agora o assistente se dispunha a retirar, ele terminou dizendo: André, o louco, em geral, considerando-se não só o presente, mas também o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo isolar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada, após a morte, é sempre alguém que deliberadamente fugiu das realidades da vida e do universo, criando regiões purgatoriais para si mesma. Compreende você, André? Então, olhei o instrutor agradecido, reconhecidamente. Sim, havia entendido. E ponderando a lição da manhã, segui o orientador que, silencioso, abandonava um campo de observação a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz. Ainda não estão no buraco mais trevoso, estão num sanatório. E nós aprendemos neste capítulo que quando nós não queremos aceitar as contingências que nos ajudarão a amadurecer, nós fugimos disto e acabamos presos em nós mesmos. Nós acabamos deixando que as ilusões governem o nosso poder mental, a nossa capacidade criadora. E como se você pudesse enfiar a cabeça debaixo do travesseiro para fingir que não existe a realidade não deixa de existir. Então são espíritos que gradualmente, nesta vida ou na outra, ou nas outras, fixaram a mente em coisas que não são as melhores para ela. E aqui no último bloco nós vimos que havia dois velhinhos e que, por causa da senilidade, a falta do domínio que a saúde perfeita dá, fizeram com que eles se tornassem bobinhos. Nós vemos isso todos os dias. As pessoas envelhecem e vão ficando, de repente, vão ficando cristalizadas em uma determinada faixa da sua vida. Ou eles voltam para a adolescência e querem ficar brincando como brincavam antes, ficam fazendo brinquedinhos, ficam se divertindo com as coisas que antes eles estava na fase deles, mas agora não está mais. Ou então eles voltam para determinados vícios da sua juventude, eles se atiram ao sexo, começam a ficar vinculados a emoções, sejam homens ou mulheres, emoções ligadas à sexualidade, como se eles fossem adolescentes na exuberância dos seus hormônios. Ou eles voltam a ficar falando das coisas que eles fizeram, de quando eles eram isso, quando eles foram aquilo, e contam aquelas histórias e ficam repetindo aquilo. Então, a mente que não se preparou, que não se revestiu de noções superiores, ela vai descendo daqueles três patamares para ficar naqueles que lhe representem a sua essência. Nós conhecemos pessoas que estão envelhecidas e mentalmente voltaram a ser meninos. Estão perdendo a capacidade de pensar. Foram chefes de família, foram mulheres responsáveis, professoras, mulheres que deram a sua vida para manter empresas funcionando e que vão chegando na velhice e começam a virar bonecas. Então não saem do cabeleireiro, ficam comprando coisinhas, ficam se exibindo como se fosse... Aí querem ficar com o corpo de meninas e ficam fazendo cirurgias sem parar. Elas têm dificuldade de entender o tempo e não querem aceitar isto. Não querem viver com lucidez, não querem viver com equilíbrio, querem viver no ontem. Então, a falta da noção clara em um cérebro adulto faz com que, na velhice,
todas aquelas aparentes, aquele teatro, aqueles cenários fantasiosos caiam e a pessoa vai demonstrar quem ela é. Na verdade, aquele é o estado evolutivo, é o estado mental, é a idade real que a pessoa está apresentando. No caso desses dois velhinhos que André Luiz cita. Preste atenção, hein? É importante que todos nós estejamos atentos. Começa a ter muita mania, começa a querer voltar em coisas que você fazia quando era criança. Cuidado, você precisa amadurecer. Não deixe que as pessoas olhem para você como se estivesse olhando para um ET que veio do planeta da criança. Não é? Cresça. E isso é saúde mental. Use seu pensamento no bem, sua ação no bem, trabalhe e produza até a hora da morte, até que a morte te encontre suando por fazer o bem para os outros. Isso vai ser muito bom para todos nós. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho. Na próxima semana vamos para um novo capítulo. Um capítulo 17 nos espera. Estamos, como dissemos, nos aproximando do fim deste maravilhoso livro. E na semana que vem você vai ter a notícia do que vai acontecer nas cavernas. Mas vai lendo já, vai, não fica esperando eu não. Fica já curioso, tá bom? Um beijo e muita paz.